Olá, tudo bem? Nesta videoaula daremos seguimento ao nosso curso de circuitos elétricos, hoje realizando exercícios sobre transformação de fontes e também sobre teorema de Thevenin. Espero que esse material seja útil para você. Então vamos lá, vamos começar. Então vamos lá, exercícios, né? Vamos ver o primeiro. Determine Vx na figura abaixo, usando transformação de fontes. Então vamos lá, né? Temos aqui o circuito. Vamos aplicar, né, os conceitos que nós passamos, né, na aula sobre transformação de fontes. Então, primeiramente, vamos ter aqui o circuito da figura envolve uma fonte de corrente dependente controlada por tensão. Aqui, ó, fonte de corrente dependente controlada por tensão. E vamos transformar, né, a fonte de corrente dependente, bem como a fonte de tensão independente de 6 volts, conforme pode ser visto na figura abaixo. Tá? Então, aplicando os conceitos que nós aprendemos, né? Vamos voltar rapidamente aqui, né? Para a gente relembrar. Essa fonte de tensão, né? Vamos transformá-la em uma fonte de corrente. E essa fonte de tensão também. Aqui é uma fonte de corrente. Fonte de corrente dependente em paralelo com esse resistor de 4 ohms. Vamos transformar essa fonte de corrente numa fonte de tensão. E essa fonte de tensão em série com esse resistor de 2 ohms, 6 volts com 2 ohms, numa fonte de corrente em paralelo com esse resistor de 2 ohms. Aqui vou ter, né, 6 dividido por 2 dá 3 amperes, ó, setinha para cima, né, seguindo aqui a polaridade da fonte de tensão. Tá? 6 dividido por 2 dá 3 amperes em paralelo com esse resistor de 2 ohms. E essa fonte de corrente, né, em paralelo com esse resistor de 4 ohms, vai ser transformado por uma fonte de tensão em série com esse resistor de 4 ohms, sendo essa fonte de tensão o produto de 4 ohms vezes 0,25 Vx. Então vejamos. Aqui, ó. Primeiramente, a fonte de tensão de 6 volts em série com resistor de 2 ohms, transformado em uma fonte de corrente de 3 amperes em paralelo com resistor de 2 ohms, apontando, né, para cima, a polaridade positiva. E aqui, né, a fonte de corrente transformada aqui numa fonte de tensão em série com resistor de 4 ohms, como mostrado, né, que vai estar em série com resistor de 18 volts. Tá? Seguindo, a fonte de tensão de 18 volts não é transformada, pois não está associada em série com nenhum resistor. Tá? Não dá para fazer isso. Então eu não posso mexer nessa fonte de 18 volts. Importante isso, como a gente enfatizou na aula referente à transformação de fonte. Os dois resistores de 2 ohms em paralelo são associados, obtendo-se um resistor de 1 ohm, que está em paralelo com a fonte de corrente de 3 amperes, lá como a gente viu. Então os dois resistores de 2 ohms em paralelo, né, como está aqui, ó, a gente vai obter um resistor de 1 ohm que está em paralelo com a fonte de corrente de 3 amperes. Tá? 2 vezes 2, 4, por 4 dá 4 dividido por 4 dá 1 ohm. Tá? A fonte de corrente é transformada em uma fonte de tensão, conforme mostrado na figura a seguir. Então vamos lá. Era uma fonte de corrente de 3 amperes em paralelo, né, com um resistor de 1 ohm, que é o resultado do paralelo dos resistores de 2 ohms. Tá? Então, eu vou ter aqui 3 volts em série agora, né, com a conversão da fonte de corrente, em série com um resistor de 1 ohm. 3 volts em série com resistor de 1 ohm. Aqui nesse ponto continua sendo o Vx positivo, né? E
ali eu tenho a mesma fonte de tensão controlada, né, com valor Vx, né, conforme feito anteriormente, em série com resistor de 4 ohms. Tá? Lembrando que o resistor de 18 volts eu não posso transformá-lo porque não está em série, né, com nenhum resistor. Tá bom? Aqui, né, explicando a malha, né, um sentido horário, como já aprendemos, valor I, o que eu tenho? Observe que os terminais de Vx, tá aqui, estão intactos, né? Aqui, ó, como a gente já falou. Aplicando a LKT ao laço da figura, o que nós temos? Vamos lá. Na fonte de 3 volts saindo pelo positivo, então menos 3, mais 4 mais 1 ohm, em série com 4 ohms, 5. 5i mais 5i. Agora o I entra na fonte dependente positiva, então vai ser mais Vx. Vai entrar na fonte de 18 volts no positivo também, mais 18 igual a zero. Eu vou chamar essa equação aqui de equação 1, tá bom? Então, aplicando a lei das malhas ao laço contendo apenas a fonte de tensão de 3 volts, o resistor de 1 ohm e Vx nos conduz a esse trechinho aqui, tá? Só nesse trechinho. O que eu tenho aqui? Menos 3 mais I mais Vx igual a zero, tá? Só isso aqui. E daqui eu tiro que Vx é igual a 3 menos I, que é a minha equação número 2, certo? Eu fiz primeiro a malha nessa geral e depois somente nesse trechinho aqui, ok? Com o mesmo valor I. Então, substituindo essa equaçãozinha 2 no 1, na primeira, o que eu vou ter? 15 mais 5i mais 3 menos i, né? Que é o Vx, né? Então a gente viu aqui, 3 menos i, igual a zero. Aqui eu vou, o 18, né? O menos 3 mais 18 dá mais 15 volts, tá? Aqui mais 5i mantém, tudo mais. Então 5 menos i dá 4i, 15 mais 3 dá 18, tá? Então vou desenvolvendo isso aí, vai dar menos 18 dividido por 4, né? 5 menos 4i, vai dar menos 4,5 amperes o valor de I. De modo alternativo, podemos aplicar LKT ao laço envolvendo Vx, o resistor de 4 ohms, a fonte de tensão dependente, controlada por tensão, e a fonte de tensão de 18 volts da figura acima, para obter, aqui ó, está falando somente, fazendo essa parte aqui, menos Vx, sai do positivo de Vx, mais 4i, mais Vx, mais 18, igual a zero. Então aqui eu tenho que ir menos 4,5 amperes. Ok? Diretamente aqui. Substituindo ali, lógico, né, que Vx da equação número 2 e igual a menos 4,5 amperes. Tá? Poderia ser feito também dessa forma. Então, Vx, 3 menos I. Tá? Mas quem é I? Eu achei menos 4,5 amperes. 3 menos 4,5, ou seja, 3 mais 4,5, que vai dar meu Vx 7,5 volts. Tá bom? Então, um exemplo, um exercício, né, com aplicações de transformação de fontes. Basicamente, né, você vê que as transformações visam facilitar, né, os cálculos para encontrar as variáveis, né, pedidas, no caso aqui, o Vx. Tá bom? Então, uma questãozinha bem interessante, onde ela mostra com clareza, né, o conceito de transformação de fonte. O 2. Determine o circuito equivalente de Thevenin do circuito mostrado na figura abaixo, à esquerda dos terminais A e B. Em seguida, determine a corrente através de RL 6 ohms, 16 ohms e 36 ohms. Então, temos aqui, né, o circuito
duas fontes independentes, uma fonte de tensão de 32 volts e uma fonte de corrente de 2 amperes. E aqui, nos terminais A e B, uma carga variável RL com esses valores 6, 16 ou 36, dependendo da situação. Então, como mostramos na aula, né, na aula teórica, eu retiro aqui essa carga e vou analisar os terminais A e B. Encontrar a tensão de Thevenin, olhando aqui dos terminais A e B, e também a resistência de Thevenin, olhando também dos terminais A e B e desligando as fontes existentes. Então vamos lá. Aqui novamente o circuito, solução. Determinamos RTH, desativando a fonte de 32 volts, substituindo-a por um curto-circuito, aqui, e a fonte de corrente de 2 amperes, substituindo-a por um circuito aberto, como nós explicamos na aula passada. Logo, o circuito se torna aquele mostrado na figura abaixo. Logo, olha o que sobrou, retirando as fontes independentes. Então, é um circuito bem tranquilo, né, para eu achar a resistência de Thevenin, olhando aqui dos terminais AB nesse sentido. Então, vou ter 4 em paralelo com 12, em série com 1 ohm. Então, está aqui. Ok? Na realidade aqui não é 2, é 4 em paralelo com 12, tá? Aqui está certo, tá? Mais 1, em série com resistor de 1 ohm. Então, 12 vezes 4 sobre 12 mais 4, que está aqui, ó, 12 vezes 4 sobre 12 mais 4, que dá 16. Então, 4 vezes 2, 8, 4 vezes 1, 4, 48 por 16, dá 3, mais 1, 4 ohm. Então, a resistência de Thevenin, olhando aqui dos terminais, corresponde a 4 ohm. Para determinar VTH, consideremos o circuito da figura a seguir. Então, vamos lá. Então, as fontes têm que ser novamente, né, colocadas. Então, o que eu vou ter aqui? Ter essa situação, meu VTH é olhando aqui dos terminais A e B. Então, estou aplicando aqui as malhas, né, malhas 1 e malha 2, né? Aplicando a análise das malhas aos dois laços, né, aqui, laço 1 e laço 2. Olhando aqui, esse resistor de 1 ohm, ele não vai afetar, porque aqui está em aberto, né, não tem corrente passando por ele. Menos 32, saindo aqui do positivo, mais 4 e 1, mais 12 e 1 menos e 2, igual a 0. Ok. Aqui, eu tenho que 2, né, direto, é sentido contrário da fonte de corrente, e 2 é igual a menos 2 amperes, olha aqui. Com isso, né, já calculando em 1, obtemos, substituindo aqui 2 por menos 2 amperes, eu vou calcular em 1 nessa expressão, que é igual a 0,5 ampere. Portanto, tensão de Thevenin vai ser 12 e 1 menos e 2, que está em paralelo aqui, ó, mesmo valor aqui, 12 e 1 menos e 2. 12 e 1, 0,5 menos e 2, menos 2 mais 2. Ou seja, 0,5 mais 2, 2,5, vezes 12, me dá a minha tensão de Thevenin igual a 30 volts. Então, eu já tenho resistência de Thevenin e tensão de Thevenin. Então, meu circuito aqui vai ter a fonte de tensão de 30 volts de Thevenin em série com o resistor de Thevenin que foi de 4 ohms, né? Que nós calculamos no slide anterior. Alternativamente, é até mais fácil usar a análise nodal. Aí a gente está vendo mais uma outra alternativa. Eu poderia fazer também por análise nodal, ao invés da análise de malhas, como vimos anteriormente. Então, vamos ver aqui como seria, né, utilizando a análise nodal. Ignoramos o resistor de 1 ohm, como eu já falei anteriormente, né, já que nenhuma corrente passa por ele. No nó superior, tá, a LKC nos dá, né, a lei de Kirchhoff de corrente. Vamos lá. Aqui nesse nó, 32 menos VTH dividido por 4, mais 2, está chegando, ó, essa corrente de 2 amperes,
é igual a VTH dividido por 12. Desenvolvendo isso aí, né? Fazendo aí o intuito de eliminar essa fração, é isso? Achou MMC, você vai desenvolver e vai encontrar, né? Que o MMC aqui entre 12 e 4 é 12, né? 12 dividido por 4 dá 3. 3 vezes 2, 6. 3 vezes 3, 9. 96. Menos 3 VTH, aqui. 12 por 1 dá 12 vezes 2, 24. Tá aqui mais 24 e aqui 12 por 12 dá 1 VTH. E aí eu acho o VTH que é igual a 30 volts, conforme já tínhamos encontrado anteriormente. O circuito equivalente de TVNAN é mostrado na figura abaixo. A corrente que passa por RL é, então, meu circuito TVNAN, né, VTH, que nós calculamos 30 volts, insere com RTH, resistência TVNAN, que é 4 ohms. E aí, aqui os terminais A e B, eu trago novamente, né, a minha carga variável, né, RL, com valores específicos, como a gente viu, 3 valores. Então, o meu IL aqui vai ser o VTH dividido por 4 ohms, o RL, mais RTH, que é o 4 ohms. IL é VTH, que é sobre RL mais RTH. Ou seja, 30 sobre 4 mais o RL, que é variável. Então, aí, quando o RL for 6 ohms, né, nessa expressão, meu IL vai ser igual a quanto? IL vai ser 30 sobre 4 mais 6. 30 dividido por 10, né? IL igual a 3 amperes. Para o outro caso, no caso de RL igual a 16 ohms, na mesma expressão, IL igual a 30 dividido por 4 mais 16. 4 mais 16 é 20, 30 sobre 20, que vai dar 1,5 amperes a minha carga. Logicamente que à medida, como explicado anteriormente, à medida que eu aumento o valor da resistência, automaticamente a corrente, né, de carga vai ser menor. E finalmente, quando o RL igual a 36 ohms e L igual a 30 sobre 4 mais 36. 36 mais 4 dá 40. 30 dividido por 40, meu IL vai dar 0,75 amperes. Ok? O terceiro, determine o equivalente de TVNAN do circuito da figura abaixo. Então temos aqui o circuito, né, já indicado aqui os terminais A e B. Temos uma fonte de corrente de 5 amperes, independente, e uma fonte dependente de tensão, como indicado aqui. Então vamos lá. Solução. Esse circuito contém uma fonte dependente, aqui, diferentemente do circuito do exercício anterior, né, que todas as fontes eram independentes. Para determinar RTH, fazemos que a fonte independente seja igual a zero, ou seja, um circuito aberto, essa fonte de corrente, porém não tocamos na fonte dependente. Tá? Então, entretanto, em virtude da presença da fonte independente, excitamos a rede com a fonte de tensão V0 conectada aos terminais, conforme indicado na figura abaixo e como mostramos, né, na aula passada. Aqui, ó, como tem a fonte dependente, eu tenho que criar aqui uma suposição de uma fonte de tensão gerando uma corrente ou uma fonte de corrente no circuito. Vamos fazer com a fonte de tensão, no caso aqui, supondo que essa fonte de tensão V0 de 1 volt. E aí, eu posso observar aqui, né, os laços 1, 2 e 3. Então, vamos lá. Poderemos fazer que V0 igual a 1 volt, como nós mostramos, né, na aula, para facilitar os cálculos, né, escolher esse valor de 1. Já que o circuito é linear, ou seja, qualquer variação, né, ela vai ser, digamos, alterada linearmente, né, usando uma correlação proporcional. Então, nosso objetivo é determinar a corrente I0 por meio dos terminais e, então, logicamente, obter RTH, que é V0 sobre 0, no caso aqui, V0 indicando 1 volt, e 1 sobre 0. Novamente, né, o nosso circuito, vamos lá. Aplicando a análise de malhas ao laço 1 do circuito da figura,
temos, entrando no negativo, né? Então, saindo no positivo, menos 2Vx, mais 2 e 1 menos I2, igual a zero. Esse é o laço 1. Então, daqui eu tenho que Vx, desenvolvendo, vai ser I1 menos I2. Tá? Primeira expressão. Porém, 4 e 2, né? Menos 4 e 2, pela polarização aqui no sentido, vai ser igual a Vx. Menos 4 e 2, ó, no laço 2, é igual a Vx, que é igual a I1 menos I2. Olha aqui, o Vx igual a I1 menos I2. Logo, I1 igual a menos 3 e 2. Então, já fiz uma relação de I1 com I2. Para os laços 2 e 3, aplicando a LKT, resulta em... Vamos lá, laços 2 e 3. Vamos fazer a LKT. Laço 2, 4 e 2, mais 2, que multiplica I2 menos I1, mais 6, que multiplica I2 menos I3, igual a zero. Então, o que eu tenho aqui? No laço 3 agora, né? 6 I3 menos I2, mais 2 e 3, entrando positivo aqui dá V0, né? Mais 1, que é o V0 igual a 1 volt, mais 1 igual a 0. Assim, resolvendo esse conjunto de equações, lembrando lá do anterior que I1 é igual a menos 3 e 2, vamos obter o quê? Novamente o circuito. Vamos obter que 6 e 3 menos I2 mais 2 e 3 mais 1 igual a 0. Substituindo, né? Aqui 6 e 3 menos 6 e 2 mais 2 e 3 mais 1 igual a 0. Ou seja, I3 é 6 e 2 menos 1 sobre 8. Tá? Eu tenho uma relação também de 3 com I2. Eu tenho de 1 com I2, agora é 3 com I2. E aí eu vou substituir 4 e 2 mais 2 e 2 menos 1 mais 6 e 2 menos 3 igual a 0. Tá? E aí, como I1 é igual a menos 3 e 2, I1 é menos 3 e 2, e 3, essa expressão aqui. Substituindo, né, os valores de 1 e 3, né, nessa equação que a gente calculou anteriormente, 4 e 2 mais 2 e 2 mais 3 e 2, né, aqui, ó, e 1 é igual a menos 3 e 2. Então, menos com menos, mais 3 e 2 aqui, e 1 mais 6 e 2. Menos e 3, que é menos 6 e 2, menos e 1 sobre 8, igual a 0. Então, aqui, desenvolvendo essa expressão, calculo I2. Faço ali o desenvolvimento, novamente a expressão, com o objetivo de encontrar I2. Então, 4 mais 8 mais 6, 18 e 2, né? Passo aqui para o outro lado, né? Eu vou ter ali 6 e 2 menos 1, fazendo toda a análise, né, digamos assim. Aqui vai ter 36 e 2 menos 6 sobre 8. Desenvolvendo aqui a expressão, 8 vezes 18, 144, e 2, igual a 36 e 2, menos 6. Ok? Daí, meu I2 vai ser menos 6 sobre 108. Tá? Menos 6 sobre 108. Fazendo as devidas, né? Os devidos simplificações, né? I2 é menos 6 sobre 108. Tá bom? Aqui eu deixo aí para vocês detalhar a conta, né? Só para ganhar tempo. Então, I2 menos 6 sobre 108. Ou seja, I2 menos 1 sobre 18 amperes, ainda simplificando ainda mais aqui, né? Menos 1 sobre 18 amperes. O I3, como nós vimos lá, é 6 e 2 menos 1 sobre 8. Então, 6 que multiplica quem é I2? Menos 1 sobre 18. Está aqui, ó, 6 e 2. Menos 1 sobre 18. Menos 1 sobre 8. 6 dividido por 18 dá 6 por 6 dá 1. 18 por 6 dá 3. Menos 1 terço.
aqui, menos 1 sobre 8. Aí faz a fração, né? MMC aqui é 3, você vai ter menos 1 menos 3 sobre 3 sobre 8. Fração de fração, repete a primeira, inverte a segunda e simplifica, você vai encontrar menos 1/6 de ampere. Então tenho I3. Tenho I2 e I3, falta achar, né? Na realidade aqui, o I0 é igual a menos I3, né? Dentro da expressão da malha, né? O I0 está no sentido anti-horário e o I3 no sentido horário, que é a minha corrente de malha. E meu I0 é o próprio I3 no sentido contrário, menos I3, ou seja, 1/6 de ampere. Então, resistência de Thevenin é o V0 sobre I0. O V0 eu assumi 1 volt e o meu I0 deu aqui 1/6, né? Então, 1 sobre 1/6 vai dar 6 ohms. RTH é resistência de Thevenin igual a 6 ohms. Para obter VTH, determinamos tensão de circuito aberto, né? VOC, no circuito da figura a seguir. Aplicando a análise de malhas, obtemos, vamos lá, aqui tensão de circuito aberto, né? Que é a minha tensão de Thevenin. Então vamos lá, novamente. I1, logicamente, para a tensão de VTH, eu tenho que voltar, né, com a fonte de corrente que eu tinha, né, desligado. Então ela volta aqui, ó. Eu vou ter I1, que é o próprio 5 amperes, né, aqui, e 2 e 3. Então vejamos. Menos 2Vx, está aqui o I3, né, menos 2Vx, mais 2 e 3 menos I2. 2 e 3 menos I2 igual a 0. E Vx, que é igual a I3 menos I2. Ok? Aqui dessa expressão, eu chego à conclusão que Vx, passando aqui para o outro lado e ajustando os sinais, né? Eu tenho que Vx igual a I3 menos I2. São expressões importantes aqui para mim. Continuando, né? 4 e 2 menos I1. Cadê? Onde está? Aqui. I2 menos 1 vezes 4. Mais 2 I2 menos I3. Está aqui. Mais 6 I2 igual a 0. Essa malha aqui, I2. Tá? Fizemos essa malha aqui, I2. Aí, desenvolvendo aqui toda essa galera aqui, eu vou ter 12 e 2 menos 4 e 1 menos 2 e 3 igual a 0, que eu vou chamar de minha equação número 1. Como a gente viu lá anteriormente, podemos confirmar aqui, ó, 4 e 2 menos e 1, ou 4 e 1 menos e 2, na realidade é 4 e 1 menos e 2, de acordo com a polaridade, né? Vai ser o Vx. I1, 5 amperes, está aqui. Então, IVX nós vimos também que é I3 menos I2. Tá? Daí, o que eu vou ter? 4, I2 menos I1. Quem é I2 menos I1? 4, I2 menos I1. I2 é 5 amperes. 5 menos I1. Que é igual a I3, que é igual a Vx aqui, né? Então, na realidade, eu estou aqui, né? Pegando essa expressão aqui, ó, 4 I1 menos I2. I1 é 5 amperes. Então, 4, 5 menos I2, que é igual a Vx. Vx é quem? I3 menos I2, como nós já mostramos anteriormente. Então, eu vou ter aqui essa relação, né? Que I3 em função de I2, 4 vezes 5, 20, né? Passando para o outro lado, vai ser 4 I2 menos 4 I2, menos 4 I2 mais I2, menos 3 I2. Então, 20 menos 3 I2 é o meu valor de I3. Então, eu tenho aqui a equação número 2, tá? Em função de I2. Se eu tenho I1,
que é 5 amperes, eu posso substituir esse 3 aqui em função de 2 e achar o valor de 2, né, substituindo 2 em 1. Fica fácil agora. 2 e 1, como eu falei, 12 e 2, menos 4 e 1, que é 5 amperes, ó, menos 4 vezes 5, menos 2, né, e 3, que é 20, menos 3 e 2, como já mostramos. Essa equação só tem uma incógnita, e 2, e por isso nós vamos lá encontrar i2. Desenvolvendo, 12 e 2, menos 20, menos 40, mais 6 e 2 igual a 0, 18 e 2 igual a 60, então i2 é 60 dividido por 18, ou aqui simplificando por 6, né? 60 por 6 dá 10, 18 por 6 dá 3. i2 é 10 terços de amperes. Então, meu tensão de open circuit, aqui olhando, é essa corrente i2 que passa aqui no resistor de 6 ohms, né? Ou seja, V de open circuit, que é o circuito aberto, que é o V de Thevenin, tensão de Thevenin, que é VTH, é igual a 6, né? Observar aqui o potencial, né? Descendo, tá certo? 6 vezes 2, ou 6 vezes 10 terços. 6 por 3 dá 2, 2 vezes 10, tensão de Thevenin, 20 volts. Daí, ao lado, o circuito equivalente de Thevenin, que é o que eu vou mostrar. Tensão de Thevenin, 20 volts. RTH, como nós calculamos, resistência Thevenin, 6 ohms. Né? Aqui, os terminais A e B. Beleza? Com isso, né, nós finalizamos aqui este vídeo. Espero que ele tenha sido útil para você. Antes de encerrarmos, eu quero, né, colocar, caso você deseje contratar aulas particulares, presenciais ou remotas, para essa disciplina ou para outras disciplinas de engenharia elétrica, estou deixando aqui, né, o meu WhatsApp para o seu contato, informando que terei imenso prazer em te atender. Te desejo bons estudos e te espero no próximo vídeo.